Olá, colegas tais! Estamos aqui para mais um vídeo, né? Acabou de sair agora há pouco um texto do CNG com relação à questão da greve, né? E os passos agora depois da mesa de negociação do dia 11 de junho de 2024. E é importante aí a gente conversar um pouco a respeito, né? O propósito desse vídeo hoje é fazer uma análise sobre a negociação do dia 11 e também sobre aquilo que está nesse documento do CNG. E ao final eu vou fazer uma análise, né, sobre o contexto dessa mesa de negociação do dia 11 e o que o governo nos propôs em termos reais, em uma tabela, né, o que modificou de uma proposta para outra em termos reais daquilo que temos até o momento, né? Para que a gente possa ter aí e tirar alguma conclusão de se essa proposta do governo é uma proposta ruim, razoável ou boa. Siga a gente aí e vamos caminhando para a gente poder fazer essa análise a partir desse documento principal aqui, que é o documento do CNG, né, Fazubra, que ele encaminhou para a gente poder discutir alguns pontos importantes, né? Esse documento é do dia 15 de junho de 2024, ou seja, o documento é de hoje, né? A gente recebeu um documento do governo no dia 11, teve que ser feita uma correção, porque aquilo que foi falado no dia 11 não estava no documento que foi encaminhado para as bases poderem discutir, e depois dessa correção, né, a discussão teve que andar em cima desse documento corrigido, por isso as informações do CNG, né, esse informe de greve, ele só foi disponibilizado hoje, né? Então eles falam aqui com relação, faz uma análise da greve, né, depois de completar 100 dias, né? Fala que vem pautando o debate político, né? Fala sobre a carreira, fala dos pontos que conquistamos, que são pontos importantíssimos, né? Se não fosse a greve, certamente não teríamos conquistado esses pontos aqui. Então a greve foi muito importante pelas conquistas que foram colocadas até o momento por parte do governo, né? Então aqui, alguns dos pontos, né, que o governo propôs no dia 11, diferente das mesas anteriores. STEP de 2025 para 4% e 2026 para 4,1%. Esse é um ganho importante, viu, gente? É um ganho importante, foi algo que estava na proposta, contraproposta que a gente apresentou para ele, né? Deu essa margem na contraproposta, como eu falei no vídeo anterior, para que o governo ele pudesse trabalhar em outros campos, e o STEP foi um dos escolhidos por ele, né? Se vocês quiserem dar uma olhada no que eu coloquei aí no último vídeo, se a proposta era interessante ou não, vocês podem dar uma olhada no último vídeo aí que eu explico para vocês por que foi importante e inteligente por parte da categoria colocar essa margem aí de trabalhar com o STEP para que o governo tivesse a condição de poder fazer aí essa mudança dentro da carreira e não no valor da porcentagem que seria oferecido para todo mundo, que para o governo isso pode ser uma coisa complicada, e ele já tinha sinalizado isso na mesa de reuniões dos professores. Os nossos colegas muito inteligentemente pensaram nisso, né, e deram essa condição do governo poder fazer colocar valores dentro da carreira através do STEP, né? Concessão de aceleração na capacitação, permitindo chegar ao topo da carreira em 15 anos. Isso já estava proposto no GT, né, que a gente discutiu primeiro. A gente tem um vídeo sobre isso também no canal aí. E aí o governo não colocou isso em discussões na primeira e na segunda mesa de negociação, e agora na terceira mesa de negociação ele veio com esse ponto também, né, a ser apresentado. Isso que é muito importante para a categoria. A gente vai conseguir chegar ao topo da carreira em 15 anos, sendo que a gente chegava na carreira atual em 22 anos e meio, e pela proposta apresentada nas duas mesas anteriores por parte do governo, a gente só chegaria ao topo da carreira em 18 anos, agora isso cai para 15, no contexto da questão da reforma da Previdência, onde serão calculados os salários de parte da categoria em cima da média salarial que você teve aí no decorrer da sua carreira inteira. Isso aqui é muito importante, porque quanto mais a gente chegar ao topo mais rápido, menos perda a gente vai ter no momento de se aposentar, né?
Atendimento do pleito do reconhecimento dos saberes e competências. Talvez esse daqui seja o ponto mais importante de ganho da categoria, o RSC. O RSC, né, ele está sendo discutido como ele vai ser aplicado. A gente ainda não sabe ainda como isso vai ser aplicado. No caso dos professores, eles têm a possibilidade de, né, esse reconhecimento dos saberes e competências ligado às progressões que eles teriam de acordo com a titulação, né? No caso dos professores e dos institutos federais, por exemplo, eles têm já esse RSC, né? Eles são contemplados com essa questão. E aí, se ele tem o mestrado, por exemplo, ele tem a possibilidade de, através do RSC, chegar a receber os seus valores de doutorado por consideração do reconhecimento dos saberes e competências dele, né? Então, em tese, né, se essa for a proposta aprovada pelo CNSC futuramente e aceita pelo MEC, você aí que tem graduação, você pode entrar com o pedido para esse RSC quando você atingir ali a pontuação necessária em ações que você faz no trabalho, a sua experiência, entre outras questões, né? O próprio qualificação profissional e tudo mais. Juntando tudo isso, vai ter uma espécie de barema, você vai ver ali quantos pontos cada coisa dá, somando a pontuação que vai estar na regra. Você que tem graduação, você pode solicitar, né, esse reconhecimento de saberes e competências e a partir daí você, por exemplo, ganhar como alguém que tem especialização. Se você tem especialização, você pode pular para uma etapa posterior. Aí, no caso, você com especialização, você pode requerer o RSC para você ganhar como mestrado, né? E se você tem mestrado, você pode requerer o RSC para ganhar como doutorado. Lembrando que isso aqui é uma das hipóteses, tá, gente, de atendimento, né, e de modelo de RSC. Outras propostas estão sendo discutidas. Nesse modelo utilizado pelos professores, é mais ou menos assim que funciona. Mas tem várias outras discussões, e aí a gente vai ter que ver o que vai ser discutido pela categoria, o que vai ser levado ao MEC, o que vai ser levado ao CNSC, para que a gente entenda qual será o modelo de reconhecimento dos saberes e competências que a gente vai ter lá no futuro, né? E aí, através desse modelo, a gente vai poder requerer um aumento, né, no nosso salário, o que é muito importante. É dinheiro também aplicado dentro da carreira, que é algo que o governo fez com os professores, como eu disse anteriormente, né, e agora está fazendo também com nós técnicos, que talvez seja mais interessante para ele trabalhar dessa forma, né. Isso aqui é um ganho muito grande. Dependendo da abrangência, né, que esse projeto de RSC tiver, ele vai poder atingir mais pessoas ou menos pessoas, né? Pelas conversas que a gente tem visto aí informalmente, o MGI ele trabalhou com uma lógica de deixar uma margem bem grande para atendimento do maior número de pessoas possíveis, o que é muito bom para nossa categoria. Se todo mundo puder, né, ou a grande maioria da categoria puder requerer essa questão dos reconhecimentos dos saberes e competências, poderemos ter aí um upgrade do nosso aumento muito bom, assim, o que gerará uma maior atratividade para a nossa carreira, né? O que pode fazer aí uma melhora grande na questão aí do nosso rendimento, né? E de reter os talentos aí nas universidades, na carreira técnico-administrativa, que foi um dos grandes objetivos dessa greve, né? E de toda a nossa luta aí no decorrer dos últimos anos. Ganhamos também a questão do reposicionamento dos aposentados, se o acordo for aceito, né? Todas as correlações de incentivo à qualificação passarão a ser diretas, dessa forma a correlação indireta será extinta, isso foi nas mesas anteriores. E temas relacionados às reivindicações de trabalhadores dos hospitais universitários, tais como plantão de hora noturna e hora ficta e plantão 12 por 60, entre outros pontos, também foram apresentados aí pelo MGI como questões que eles vão acatar em um acordo, né? É necessário avançar em algumas discussões, algumas coisas não foram colocados prazos, né? E aí, esses são alguns pontos importantes que esse G coloca pra gente, né? Aqui, ó, diante do exposto, né? A conclusão que eles chegam, né? Entendendo que na reunião do dia 11 de junho da mesa de negociação tivemos respostas favoráveis a pautas importantes para a categoria,
tanto com impacto financeiro quanto nas pautas históricas que não possuem repercussão orçamentária, e diante de dúvidas e discordâncias que a proposta gerou e que precisam ser respondidas à base da categoria, dada a variedade e complexidade dos temas a serem definidos, pactuados e efetivados, constantes na atualização da proposta de 14 de junho, de pontos tais como RSC, reposicionamento dos aposentados e entre outros, o CNG, o Comando Nacional de Greve da FASUBRA, orienta. Isso aqui é muito importante, pessoal. Essa é a orientação do Comando Nacional de Greve para as bases poderem discutir, né? Orienta. Manutenção da greve. O CNG orienta a manutenção da greve, né? Ponto 2. Solicitar ao governo nova reunião da mesa de negociação para avançar nesta proposta ofertada de forma que realmente contemple toda a categoria, ativos, aposentados e pensionistas. Um dos pontos importantes que está sendo abordado é que, como não teve aumento em porcentagem para 2024, os aposentados eles acabaram prejudicados, né? Porque eles não receberam nem os aumentos dos auxílios que os ativos receberam, né? E também não vão receber aumento nenhum nesse ano. Então, tem essa proposta aí de discutir com o governo uma forma dos aposentados não saírem tão prejudicados assim. E o ponto 3, rodada de assembleias de segunda a quarta-feira da próxima semana, com retornos das deliberações da Base Nacional do Comando de Greve até o dia 20 de junho, às 12 horas, horário de Brasília, para a avaliação da proposta apresentada pelo governo no dia 11 de junho e atualizada no dia 14. Então vai ter essas rodadas de assembleia, os resultados vão ser enviados para o Comando Nacional de Greve, né? E aí eles vão discutir a partir disso. Aí eles colocam aqui na continuidade, né? Todos os comandos locais de greve, sindicatos e ativistas que estão construindo a nossa greve devem se orgulhar da luta que travamos coletivamente, provando que o movimento sindical está vivo e promove lutas de resistência contra as forças neoliberais que querem destruir os serviços públicos. Então, assim, foi muito importante a nossa greve. A gente já tem aí algumas conquistas praticamente asseguradas, né? E a gente, de acordo com o CNG, precisa lutar por mais algumas questões, né? Deixar mais claro alguns pontos, alguns prazos, entre outras questões, e por isso eles propõem aí a manutenção da greve, pelo menos temporariamente, né? Na continuidade aqui, eles colocam que a maioria das instituições ainda estão em greve, né? No total, 68 entidades ainda estão em greve, né? E aí eles colocam na continuidade do documento aqui as informações que foram repassadas e acordadas na mesa de negociação específica do dia 11/6/2024. Aqui tem outros pontos, né, colocados, né? Todos os pontos aí que foram discutidos, a gente já colocou ali os pontos principais. O governo propôs, né, no piso de referência algumas porcentagens, modificando para essa mesa de negociação o nível de classificação A, né, que vai ser 36% do piso. Na proposta anterior, do piso do E, né, na proposta anterior isso aqui estava 35%, né, e um dos pontos também que está sendo discutido é porque para o nível de classificação C não houve aumento em nenhum momento das discussões, né? E o nível de classificação C era um daqueles que estavam na questão da proposta inicial, né? Que seria de equiparação com o nível D para corrigir aquela injustiça histórica. Então esse aqui é outro ponto também que está deixando a categoria bastante preocupada, né? A preocupação com a situação do nível C que não foi contemplado nos pedidos iniciais que foram realizados, que seria a equiparação do nível C com o nível D. A questão da recomposição salarial nesses percentuais, colocando 0% para 2024, eu já falei aqui, isso é um ponto complicado, né? Porque a gente vai sair com 0% de aumento nesse ano. E um ponto importante de ganho foi a elevação dos STEPs
de 3,9 para 4 em janeiro de 2025 e de 4 para 4,1 em abril de 2026. Entretanto, um ponto que deve ser colocado é que no pedido que a gente realizou, a gente pediu esse aumento do STEP para 4,5%, né? E não 4,1% como o governo colocou na proposta. A gente sabe que nem tudo que a gente pede para o governo vai trazer para a gente, mas é importante a gente deixar claro que esses 3 pontos são pontos que ainda têm uma certa discordância daquilo que foi apresentado pelo governo, né? São as maiores discordâncias daquilo que foi apresentado pelo governo e daquilo que estava na nossa proposta e que as pessoas não estão concordando muito bem e acham que pode ter uma modificação nesses aspectos ainda. A gente pode lutar um pouco mais para se chegar a algo melhor nessa proposta, né? Bem, pessoal, depois aí dessa análise aí do informe de greve do CNG, né? É importante a gente discutir alguns pontos e eu chego aí a algumas conclusões com relação à greve como um todo, né? É uma coisa importante da gente analisar, é importante a gente fazer esse balanço da greve, o que representa essa reunião do dia 11/6, né? E aí a gente chega a algumas conclusões que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Uma delas é que o governo, nessa reunião do dia 11, ele fez aquilo que ele já deveria ter feito desde a primeira mesa de negociação e que ele não fez, né? Que foi negociar. Trazer alguma coisa pra gente de importante e atrativo, né? Na minha visão, assim, desde as primeiras reuniões, o que o governo estava tentando fazer com a categoria era cansar a categoria, né? Eram propostas muito ruins, muito desidratadas, não levando em consideração nada daquilo que a gente havia pedido, no sentido de cansar a categoria na primeira reunião, na segunda reunião, né, marcando reuniões muito distantes, né, exatamente para criar esse cansaço no movimento grevista e uma certa desmobilização, né, para depois oferecer uma proposta não muito boa para a categoria, né, uma verdadeira proposta que é essa. Eu acho que essa proposta, se o governo quisesse trabalhar mesmo, priorizando a nossa categoria, né, ele deveria ter apresentado essa proposta na primeira mesa, porque aqui é o ponto de partida de uma negociação real, né, e não aquelas propostas desidratadas tirando tudo de bom de impacto orçamentário da primeira e da segunda mesa de negociação, né. Mas ele queria cansar para que a gente chegasse a um ponto que ele apresentando uma proposta razoável, a gente ficasse muito difícil, a gente já estivesse em uma situação que a gente não pudesse lutar por algo financeiramente muito melhor do que aquilo que ele apresentasse, né? Nesse ponto, eu acho que o governo, ele, no ponto financeiro, tem uma grande chance dele sair bem sucedido. Realmente há um cansaço, né? A greve é um momento de muita ansiedade, é um momento que você tem que acompanhar muita coisa, é um momento de tensão muito grande, né? É um momento que tem muitas reuniões, é desgastante mesmo, e a categoria eu acho que está nesse momento, e depois de quase 100 dias de greve, né, de parte de algumas bases, é difícil manter mesmo a greve, né? Então a proposta apresentada pelo governo, essa terceira proposta, ela é uma proposta que eu qualifico ela como razoável, né? No começo a gente previa que uma proposta ótima seria ali em torno de 7 bilhões, né? Daria para reestruturar a carreira, recompor todas as perdas e deixar a gente ali em patamar com outras carreiras do Serviço Público Federal, que era a proposta inicial da greve, a proposta apresentada no GT, e que se fosse contemplada a gente chegaria a isso, né? Depois que foi apresentada como primeira proposta para os professores algo em torno ali de 6 bilhões, a gente julgou que esse era um ponto ali bom para a gente poder discutir. Se o governo aportasse 6 bilhões na nossa carreira, a gente teria ali ganhos, né, importantes para a carreira, na verdade, recomposição de perdas importantes para a carreira, não teria ganhos assim substanciais, mas eu acho que com 6 bilhões, todas as perdas que tivemos aí de 34% dos governos Temer e Bolsonaro poderiam aí ser supridos, né, na faixa ali de 6 bilhões.
Agora vem o governo com aproximadamente 5 bilhões, né? E a gente não pode considerar que a proposta ficou boa de uma hora para outra, né? É uma proposta razoável, né? Abaixo daquilo que a gente queria, mas algo que já se pode discutir, né? E aí o ponto que fica mesmo com esse encaminhamento do CNG de continuidade da greve, o que a gente tem que perguntar, né, nas bases, é no contexto em que estamos, se temos condições de prorrogar a greve para conseguir mais. Eu acho que é importante a gente colocar isso para as bases, sabe? Vai ter uma reunião aqui na UFMG na segunda-feira, e isso é um ponto importante da base considerar, sabe? Eu penso o seguinte, né? O CNG ele fez esse encaminhamento pela continuidade da greve, e eu acho que se a gente trabalhar de forma unida, talvez a gente tenha condições de conseguir mais alguns ganhos junto ao governo. Ganhos em pontos importantes, né? Pelo que eu tenho visto aí de conversas de bastidores de alguns dos nossos colegas negociadores, ganho para 2024 seria algo muito difícil, porque se o governo der para a gente, as outras categorias podem requerer isso, e eu acho que isso seria difícil de conseguir. Mas uma negociação com uma greve forte como a nossa está, e muito mobilizada como a nossa está, a gente está caminhando para um processo de desmobilização, mas a greve ainda está forte, o governo está reconhecendo isso, tanto que nessa mesa de negociação o Feijó ele tratou a categoria de uma forma diferente. Se a gente continuar unido e forte, a gente pode conseguir jogar esses 4% que a gente pediu, por exemplo, né, para 2026, por exemplo, conquistando 9 ao invés de 5. Talvez o governo queira negociar algo nesse sentido, né? A gente pode conseguir, por exemplo, um aumento para o nível C, que não foi contemplado, para aproximar aquilo que foi discutido pelo GT, por exemplo, em termos de equiparação de salários do nível C com o D, o que seria muito importante para os nossos colegas de nível C, que tem essa luta histórica, né? E tem essa perda histórica que precisaria de uma reparação, né? A gente poderia conseguir algo nesse sentido. A gente poderia conseguir, talvez, chegar aos 4,3% no STEP, aos 4,4%, quem sabe até mesmo aquilo que a gente pediu, os 4,5% no STEP, se a gente trabalhar de forma unida, né? O encaminhamento do CNG foi para a continuidade da greve, mas se parte das bases, e bases importantes como a UFMG, por exemplo, saírem da greve e decidirem aceitar a proposta do governo, provavelmente a gente não terá mais forças para conseguir nada mais, né? O governo vai ver que a gente está fragmentado, que parte da categoria já aceitou aquilo que ele propôs, e aí certamente a gente não vai ter avanços em termos financeiros, principalmente nenhum, e aí vai ter uma desmobilização de outras bases, e a gente vai ter provavelmente aquilo que a gente conquistou até o momento, né? Um dos pontos que a gente não teve em momento nenhum da greve, e isso é importante ser colocado, né? A minha base, que é a base da UFMG, sempre atuou aí no sentido, né, contrário às deliberações do CNG. A base ela tem autonomia, mas isso, na minha opinião, eu já falei isso até em assembleia, isso enfraquece a categoria, né? O governo vê, né, que a base não está unida, e uma base importante como o UFMG, ela é muito vista pelo governo. A gente tem a segunda maior base da categoria no país. Isso é visto pelo governo o tempo todo, né? E quando a gente não está ali articulado com o nacional, o governo percebe isso. E isso influencia na forma dele negociar, né? Isso é bem claro. A saída nossa, nesse momento, vai influenciar na forma do governo negociar. E se a gente tinha perspectiva de conseguir mais alguma coisa nesses termos elencados aí, alguns que eu falei para vocês aqui agora há pouco, com a saída de uma UFMG, por exemplo, uma UFVJM, um Instituto Federal de Minas Gerais e um Cefet, que são as bases dos Sindifes, e que isso vai ser discutido na reunião de segunda, provavelmente a gente não vai conseguir avanços.
E isso é importante deixar claro nas negociações futuras com o governo, né? A gente não vai conseguir avanços, e isso é importante deixar claro para a categoria, né? O encaminhamento que foi dado pelo Sindifes é que a discussão sobre o término da greve vai acontecer, inclusive com prazo para esse término da greve, né? Então, assim, é uma discussão importante. Acho que é importante a categoria toda participar, formar a sua opinião, né? E dar o seu posicionamento lá. Eu hoje, particularmente, eu acho, né, desde o começo, até por uma questão aí de encaminhamento mesmo, né, eu caminho pela unidade. Desde o começo que a gente está solicitando isso aqui na base do Sindifes, né, eu caminho pela unidade. Se o CNG ele propõe a continuidade da greve por mais um tempo, mais uma reunião com o governo, para que sejam esclarecidos e definidos prazos para as implementações dos pontos que foram prometidos, especialmente na questão das mesas que não tem impacto orçamentário, que já foi prometido em outras greves e não foi cumprido, eu acho que a gente tem que colocar isso no acordo. Eu acho que é importante a greve continuar até que esse acordo seja assinado, né? E que esses pontos estejam contemplados lá com prazo. Porque senão, daqui a pouco, a gente desmobiliza e aí o governo enrola a gente como enrolou nas greves de 2012 e nas greves de 2015, né? Então eu acho importante a gente unificar no sentido daquilo que o Comando Nacional de Greve propõe. Mas eu penso que o encaminhamento, né, da mesa aqui no Sindifes vai ser diferente. E aí, como eu disse anteriormente, isso acaba enfraquecendo na continuidade da greve e na negociação junto ao governo, né? É importante a gente deixar claro, né, que com todos os avanços que a gente teve nessa mesa do dia 11, no contexto que foi apresentado pelo governo, continuamos com o pior piso, né, salarial do Serviço Público Federal, a pior reestruturação oferecida até o momento, bem pior do que a dos professores, se a gente levar em consideração que os professores tiveram um aumento em 2017 e 2018 e a gente não teve esses aumentos, a gente continua com a pior reestruturação oferecida pelas principais carreiras do Serviço Público Federal até o momento, né? E outra coisa também que a gente tem que deixar claro para a categoria, né, é que aquele discurso que foi apresentado inicialmente por parte do governo, ele de forma prática ele não foi cumprido, né, que era valorizar os servidores da educação, né, reduzir as desigualdades na remuneração do Serviço Público Federal. Não foi feito, muito pelo contrário. O governo valorizou mais outras áreas que já têm salários muito maiores do que as nossas, né, especialmente aquelas áreas que não apoiam historicamente o governo, né? E nisso, proporcionalmente, ele desvalorizou a área da educação, né? Porque quando ele aumenta os outros salários proporcionalmente maior, ele diminui proporcionalmente os valores da educação e isso aumenta as diferenças salariais. Então, a gente fica mais desvalorizados, né? Isso a gente tem que deixar claro para a categoria. A categoria precisa entender isso, né? É fato, é fato. Na negociação, mesmo com os avanços, a gente ainda tem o pior salário do Serviço Público Federal, o pior piso, e a gente está com a pior reestruturação até o momento, né? Para mim, outra conclusão que eu chego é que o governo ganhou no campo fiscal, no campo do dinheiro, no campo financeiro, que é algo que esse governo tem priorizado em detrimento de quase tudo, né? Mas ele perde no campo político, que no contexto atual, na minha opinião, é muito mais importante do que esse campo fiscal, né? É um ganho de curto prazo no financeiro, mas uma perda enorme politicamente no curto, médio e longo prazo. O que é muito ruim para a sociedade como um todo, na minha opinião, e principalmente para as esquerdas. Vai ser difícil nas eleições municipais o governo conseguir engajar a educação a ponto do que ele poderia engajar se ele tivesse feito boas propostas, né, para a gente eleger candidatos da esquerda para as eleições municipais. Vai ser difícil ele engajar. Porque o tratamento que ele deu para a gente
não foi o tratamento que a gente merecia como base de apoio dele historicamente. Isso é muito ruim. Em um momento que o engajamento é tão importante, né, nas eleições, o governo tratar a gente dessa forma, para mim, foi um erro político muito grande, né? E eu venho falar disso aqui nos outros vídeos também, né? As forças de extrema direita, eles estão avançando, né? A gente precisava que o governo desse uma resposta positiva para a gente nessas estruturações e nas nossas recomposições salariais, como ele prometeu durante a campanha valorizar o serviço público federal, para que a gente tivesse aí força e engajamento para poder conquistar votos, né? Mas eu acho que o governo jogou um banho de água fria durante boa parte do tempo da negociação e a gente, não sei se a gente vai ter todo esse engajamento. Com esse desengajamento, a gente corre o risco de perder de forma vexatória as eleições municipais para a extrema-direita, né? Por um erro muito grande, na minha opinião, das esquerdas, de não agradar aqueles que sempre tiveram ao seu lado, para agradar aqueles que tiveram no lado oposto, que é o mercado financeiro, e algumas carreiras do Serviço Público Federal, que já ganham salários muito maiores do que aqueles que estão na área da educação, né? Eu acho que se o governo quisesse mesmo trazer a negociação para o nosso lado, né, ele teria oferecido já essa proposta na primeira mesa de negociação, né? Ele já teria vindo com o valor pelo menos dado aos professores para os técnicos, já que as nossas perdas são maiores do que as dos professores, e os próprios professores falam isso nas mesas de negociação deles, né? E se tivesse feito isso, valorizado mesmo a educação, certamente o partido estaria cumprindo com aquilo que ele prometeu nas eleições, né? Na campanha eleitoral, né? Em números gerais, a proposta ela é muito aquém do que a gente precisa, mas talvez a gente chegou ali em um ponto, né, graças a essa distância que o governo colocou de uma mesa de negociação para outra, de um cansaço tão grande, que a gente talvez não tenhamos mais fôlego para ir muito mais do que a gente já foi, né? A gente recebeu aí pouco mais de 20% de aumento médio na carreira, né? Tirando aí o RSC, com o RSC, isso pode abranger um ganho bem maior, dependendo da abrangência dele, né? Eu acho que esse talvez tenha sido o maior ganho que a gente teve aí na negociação, né? Se o RSC não for muito abrangente, a gente vai ficar ali na faixa de 25%, talvez 30% de aumento médio aí, o que faz com que as perdas que a gente teve no decorrer dos últimos anos, uma parte dela, a gente aceite a proposta ganhando, recompondo uma parte dessas perdas, né? Mas podendo ter essas perdas aí para nossa carreira, de forma que dificilmente a gente possa recompor elas, né? Com todos esses aspectos elencados pelo governo, né? Eu acho que é uma pena que o governo tenha trabalhado com a gente dessa forma, né? Foi uma pena. Eu acho que o governo ele deveria ter trabalhado com as categorias de educação de uma forma diferente, porque elas sempre apoiaram o governo, né? E aí, eu vou demonstrar para vocês aqui o que a gente tem de ganho real mesmo, até o momento, de ganho real, assim, né? Que a gente, de uma mesa em comparação com a outra, né? Em termos aí da terceira e a segunda proposta do governo, né? Na verdade aqui até tem que colocar aqui terceira com relação à segunda proposta do governo. Essa segunda proposta, alguns analistas nossos aí que fazem a análise dos dados aí, inclusive com alguns simuladores, né? Eles colocaram que a proposta chegaria ali, em termos mais conservadores, na faixa de 3,1 bilhões de reais a segunda proposta, né? Essa terceira proposta, em termos mais conservadores, ela está ali na faixa de 4,6 bi, né?
Em termos assim médios, fala-se em 5,1 bi. E em termos otimistas, levando em consideração que o impacto do RSC ele tende a ser o maior impacto adicional da segunda proposta para a terceira, a gente poderia chegar ali na faixa de até 5,6 bi em termos muito otimistas para a categoria, né? Mas em termos reais, assim, em termos reais, de uma proposta para outra, já que o RSC é algo que vai ser discutido ainda junto ao MEC, né? E isso, a gente não sabe qual a abrangência disso, quem vai ter direito a isso. A aceleração é algo que a gente vai ganhar de acordo com o tempo, e ele vai ser direcionado principalmente às pessoas que estão entrando na carreira agora, né? E o step de 4,1%, os ganhos que temos até o momento, né, de uma proposta para outra, seriam no piso para o nível A, e aí uma diferença de R$ 52,15, né? E no teto, para os níveis, esses valores aqui, ó, de 235,51 para o nível A, 146,30 para o nível B, 182,87 para o nível C, 223,11 para o nível D e R$ 365,74 para o nível E. A gente vê que da segunda proposta para a terceira proposta, os valores mesmo garantidos para a categoria são valores no teto muito baixos, né? E que eles serão contemplados para gerar um ganho mesmo, será através dessa aceleração da carreira, né? Que a gente vai chegar no teto mais rápido, e do RSC, dependendo da abrangência que esse RSC vai ter. Se for uma abrangência muito grande, a gente vai ter um ganho grande para a categoria em termos de porcentagem, podendo chegar ali a uma porcentagem média para a categoria só de RSC em termos ali de até aproximadamente entre 15% e 20%, além desses ganhos de 9% em 2025 e o ganho de 4% em 5% em 2026, né? Que vai dar aí 14% para o nível E, que vai ser o parâmetro base da carreira, né? Então, assim, além desses 14%, dependendo da abrangência do RSC, a gente pode ter ali ganhos de 15% a 20% médios para a categoria, o que elevaria o nosso ganho ali para aproximadamente 30% a 34% no final. Mas isso depende daquilo que for discutido pelo CNSC, depende daquilo que vai ser aceito pelo MEC, né? Pelo MGI. Então é algo no termo das projeções mesmo. Garantido, a gente tem essa tabela que eu passei para vocês aqui para a gente analisar. Então, assim, a gente vê que, de acordo com o que a gente tem garantido, é muito pouco. A projeção de ganho é grande, mas o que a gente tem é pouco, né? Então, assim, em termos gerais e assim, para chegar a uma conclusão final, né? Eu posso dizer, de acordo com as minhas convicções, né, de acordo com a minha análise, que se a greve acabar agora, a gente não sai derrotado, mas também a gente não sai vitorioso. E essa não derrota, na minha opinião, ela se dá especialmente por causa do RSC e outras pautas históricas que a gente está conseguindo apresentar ao governo, e o governo minimamente está aceitando elas, mesmo em muitos casos sem colocar prazo de aplicação, né, e não colocando em detalhes do que ele pretende, o que pode ser também muito perigoso, né? Como eu disse para vocês, tudo isso depende da abrangência que o governo vai trazer para a gente, especialmente no sentido do aspecto do RSC, né? Isso é muito importante a gente deixar claro para a categoria também, né? Certamente, boa parte da categoria ela sai desengajada em defender o governo,
porque o governo ele prometeu valorizar os servidores da educação e não fez, né? Ele prometeu reduzir as desigualdades das remunerações do serviço público federal e as aprofundou, né? Infelizmente, né, optou por agradar o mercado e os servidores de outros órgãos que não são da base dele, em detrimento daqueles que lutaram por ele. É uma pena o governo ter feito isso, né? Mas é isso que temos, né? A gente espera que o governo mude a lógica dele de atuar no decorrer dos próximos anos, né? E a gente teve conquistas com essa greve que a gente precisa considerar também, principalmente com relação a essa questão do Pacto da Educação, que foi por causa da greve, isso era uma pauta nossa, e que a gente ganhou por causa da greve, né? Sem ela não teria acontecido. E as próprias pautas da carreira também que a gente ganhou, que são positivas, né? Pautas históricas, que foi também por causa da greve. Então a gente tem que valorizar a greve foi muito importante para a categoria, e sentar aí com as nossas bases para que as nossas bases definam o seu futuro aí. Se é importante continuar com a greve ou se é importante garantir aí o que a gente já conseguiu e tentar em greves futuras novos avanços a partir dali de 2027, 2028. Bem, pessoal, essa é a análise que eu faço, essa é a reflexão. Recomendo que todos estejam presentes nas assembleias que vão acontecer aí pelo país, né? É importante a opinião de cada um, né? Busquem as informações, leiam aí o GT, o informe de greve da Fazubra, isso é muito importante, né, para que vocês tirem as suas próprias conclusões. E é importante a gente ter em mente que a greve foi muito positiva, mesmo com o governo não tratando ela com o devido carinho desde o começo. Bem, pessoal, essa é a análise, essa é a reflexão e até o próximo vídeo.